Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 43. Então ele me levou ao portão que dá para o leste. Eu vi ali o esplendor do Criador de Israel vindo do leste, e sua voz era como o som de fortes águas, e a terra ficou iluminada pelo seu esplendor. O que vi parecia com a visão que tive quando vim para arruinar a cidade, parecia com o que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e eu me prostrei com o rosto por terra. Então o esplendor de Yahweh entrou no templo pelo portão que dava para o leste. E um espírito me levantou e me levou ao pátio interno, e eu vi que o templo tinha ficado cheio do esplendor de Yahweh. Então ouvi alguém falar comigo de dentro do templo, e o homem veio e ficou ao meu lado. Ele me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar para a sola dos meus pés, onde residirei entre o povo de Israel para sempre. A casa de Israel não profanará mais o meu sagrado nome, nem eles nem seus reis, com a sua prostituição espiritual e com os cadáveres de seus reis mortos. Eles colocaram o limiar destes junto ao meu limiar e as ombreiras destes ao lado das minhas ombreiras, com apenas uma parede entre mim e eles, profanando assim o meu sagrado nome com as coisas detestáveis que fizeram, de modo que os exterminei na minha ira. Agora, que eles afastem de mim a sua prostituição espiritual e os cadáveres de seus reis, e eu residirei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a casa de Israel, para que se envergonhem dos erros que cometeram, e eles devem estudar sua planta. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, informe-os sobre a planta do templo, a disposição das suas partes, suas saídas e suas entradas. Mostre a eles todas as suas plantas e seus estatutos, suas plantas e suas leis. Ponha tudo isso por escrito diante dos olhos deles, para que observem toda a sua planta e cumpram seus estatutos. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor do cume do monte é puríssima. Sim, essa é a lei do templo. Estas são as medidas do altar em côvados. Cada côvado tinha uma largura da mão a mais. A altura da base é de um côvado, e a largura da beirada dela é de um côvado. Em volta da beirada há uma borda de 1 palmo de largura. Essa é a base do altar. Desde a base, que está no chão, até o topo da plataforma inferior são 2 côvados, e a largura da sua beirada é de 1 côvado. Desta plataforma menor até o topo da plataforma maior são 4 côvados, e a largura da sua beirada é de 1 côvado. O braseiro do altar tem 4 côvados de altura, e os 4 chifres se projetam do braseiro do altar para cima. O braseiro do altar é quadrado, com 12 côvados de comprimento e 12 côvados de largura. Cada um dos 4 lados da plataforma mede 14 côvados, no comprimento e na largura. A borda em volta tem meio côvado, e sua base tem 1 côvado em todos os lados. E os degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: Filho do homem, estas são as instruções a seguir quando o altar for construído, para se oferecerem sobre ele ofertas queimadas e se aspergir sangue sobre ele. Você deve dar um novilho do rebanho como oferta pelo pecado aos sacerdotes levíticos descendentes de Zadok, que se aproximam de mim para me servir. Você deve pegar um pouco do sangue dele e colocá-lo sobre os 4 chifres do altar, sobre os 4 cantos da plataforma e sobre a borda em toda a volta, a fim de purificá-lo de pecado e fazer expiação por ele. Depois pegue o novilho da oferta pelo pecado para queimá-lo no lugar do templo determinado para isso, fora do santuário. No segundo dia você oferecerá um bode sadio como oferta pelo pecado, e o altar será purificado de pecado assim como foi purificado de pecado com o novilho. Quando você acabar de purificá-lo de pecado, oferecerá um novilho sadio da manada e um carneiro sadio do rebanho. Você deve apresentá-los a mim, o Yahweh, e os sacerdotes devem lançar sal sobre eles e me oferecer como oferta queimada. Durante 7 dias, você oferecerá um bode por dia como oferta pelo pecado, bem como um novilho da manada e um carneiro do rebanho. Você oferecerá animais sem defeito. Eles devem fazer expiação pelo altar durante 7 dias, e devem purificá-lo e inaugurá-lo. Depois que esses dias terminarem, do 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão no altar as suas ofertas queimadas e os seus sacrifícios de participação em comum, e eu me agradarei de vocês. Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 44. Ele me levou de volta ao portão externo do santuário,
o que dava para o leste, e ele estava fechado. Então Iau me disse: Esse portão continuará fechado. Não deve ser aberto, e nenhum humano entrará por ele, pois eu entrei por ele, e assim ele deve continuar fechado. No entanto, o maioral se sentará ali para comer pão diante de mim, o Iau, pois ele é um maioral. Entrará pelo pórtico do portão e sairá por ele. Daí ele me fez passar pelo portão norte e me levou até diante do templo. Quando olhei, vi que o esplendor de Iau havia enchido seu templo. De modo que me prostrei com o rosto por terra. Então Iau me disse: Filho do homem, preste atenção e observe. Escute atentamente a tudo o que lhe digo sobre os estatutos e as leis do meu templo. Preste bem atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Diga à rebelde casa de Israel: já chega das suas práticas detestáveis, ó casa de Israel. Quando vocês trazem estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, eles profanam o meu templo. Vocês apresentam o meu pão, a gordura e o sangue, enquanto o meu pacto está sendo violado por causa de todas as suas práticas detestáveis. Vocês não cuidam das minhas coisas sagradas. Em vez disso, designam outros para cuidar dos deveres para com o meu santuário. Nenhum estrangeiro que vive em Israel e é incircunciso no coração e na carne pode entrar no meu santuário. Mas os levitas que se afastaram de mim quando Israel se desviou de mim para seguir seus ídolos repugnantes sofrerão as consequências do seu erro. E eles se tornarão servos no meu santuário para supervisionar os portões do templo e para servir no templo. Abaterão a oferta queimada e o sacrifício para o povo, e ficarão diante do povo para servi-lo. Visto que o serviram perante seus ídolos repugnantes e se tornaram para a casa de Israel uma pedra de tropeço que os levou a pecar, eu levantei minha mão contra eles em juramento, e eles sofrerão as consequências do seu erro. Não se aproximarão de mim para servir como meus sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas nem das coisas puríssimas. Sofrerão sua vergonha por causa das coisas detestáveis que fizeram. Mas eu os encarregarei das responsabilidades para com o templo, para cuidar do serviço realizado ali e de todas as coisas que se devem fazer nele. Quanto aos sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que cuidaram das responsabilidades para com o meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servir, e ficarão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue, são eles que entrarão no meu santuário. Eles se aproximarão da minha mesa para me servir e cuidarão de suas responsabilidades para comigo. Quando eles entrarem nos portões do pátio interno, deverão usar vestes de linho. Não deverão usar nada feito de lã, ao servir nos portões do pátio interno ou dali para dentro. Deverão usar turbantes de linho na cabeça, e calções de linho deverão cobrir seus quadris. Não deverão usar nada que os faça transpirar. Antes de saírem ao pátio externo, o pátio externo, onde fica o povo, deverão tirar as vestes que usaram para servir e colocá-las nos refeitórios sagrados. Então porão outras vestes, para que não transmitam pureza ao povo com suas vestes. Eles não devem raspar a cabeça nem deixar o cabelo comprido. Devem manter o cabelo aparado. Os sacerdotes não devem beber vinho quando entrarem no pátio interno. Eles não devem tomar como esposa uma viúva ou uma mulher divorciada, mas podem casar-se com uma virgem da descendência de Israel ou com a viúva de um sacerdote. Eles devem instruir o meu povo sobre a diferença entre o que é sagrado e o que é comum, eles lhes ensinarão a diferença entre o que é impuro e o que é puro. Devem presidir como juízes nas causas jurídicas, devem julgar em harmonia com as minhas decisões judiciais. Eles devem guardar as minhas leis e os meus decretos referentes a todas as minhas festividades, e devem purificar os meus Shabbat. Eles não devem aproximar-se de nenhuma pessoa morta, do contrário, ficarão impuros. Mas podem tornar-se impuros pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela filha, pelo irmão ou pela irmã que não for casada. Após a purificação de um sacerdote, devem fazê-lo esperar 7 dias. Então, no dia em que ele entrar no lugar puro, o pátio interno, para servir no lugar puro, ele deve apresentar sua oferta pelo pecado. E esta será a herança deles. Eu sou sua herança. Vocês não devem dar-lhes nenhuma propriedade em Israel, pois eu sou a propriedade deles.
São eles que comerão a oferta de cereais, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e toda coisa devotada em Israel se tornará deles. O melhor de todos os primeiros frutos maduros e de todo tipo de contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. E vocês devem dar as primícias da sua farinha grossa aos sacerdotes. Isso fará com que uma bênção venha sobre as suas casas. Os sacerdotes não devem comer nenhuma ave ou animal encontrado morto ou dilacerado.